Porque eu não tinha ninguém na minha família que ia para a igreja. Um era espírita, outro era católico, não pelas religiões, tá, gente? Mas cada um ia num lugar Sim, claro. e ninguém... tipo assim, aquelas pessoas que iam, mas não ia. Fala que é, mas não vai, não frequenta. E eu me sentia sozinha. Aí um dia eu tinha bebido muita cerveja e eu falei, fiz uma oração. Falei, Senhor, coloca alguém no meu caminho para me ajudar, porque eu não aguento sozinha, eu não tenho quem me ajuda. Eu me sentia sozinha. E passou uma semana eu conheci meu esposo, né? E ele me paquerava lá no mercado, eu ia comprar, eu Sim. paquerava e ele paquerava. Aí eu, com uma amiga minha, falou, ó, vai lá dar o papelzinho, dá meu telefone, mas não fala que fui eu. Aí ela foi lá e falou, a minha amiga mandou dar o telefone pra Olha você. aí, claro. É lógico, né? É com certeza, né? Aí a minha cara caiu no chão, né? Mas amém. Mas aí foi onde a gente se Ai, conheceu. E assim, ele foi, ele que foi a peça-chave para que me ajudasse a voltar para o caminho de sim. Deus, né? E aí, ali começou uma história. Depois, se você quiser perguntar, fica à vontade. Claro, a gente vai É, falar sobre isso também. é, E pro pessoal que tá, né, em casa assistindo, nós estamos hoje com a Renata. Hoje ela tá compartilhando um pouco da história dela. Carregada de muita emoção, né, Renata? sim, sim, Muitas feridas, sim. né? Não, Muitas muitas, feridas. muitas. E talvez você esteja aí do outro lado também, pensando como a Renata um dia pensou, né? Sozinha, Sim, desamparada, procurando em pessoas aquilo que somente Jesus pode preencher. Não é é verdade? Você disse verdade. que você procurava, você procurava em uma figura masculina aquilo que você não tinha, né? A presença do seu pai. Sim, E na verdade isso é muito, muito fácil de se encontrar hoje. sim, Hoje muitas pessoas, muitas meninas, muitos homens, eles procuram em relacionamentos é, aquilo que somente Jesus pode dar. sim, era isso. É, Somente Jesus pode preencher o vazio da alma de um homem, de uma é, mulher. Somente, não é é, verdade? Aí ele começa a tratar o nosso coração na é, caminhada e mostrar o propósito, o caminho nos cura, é. né? Dessa falta. Dessa falta. E- E é isso, Mari, que eu estava falando, que nem eu fiz uma oração, tem muita gente que tá, às vezes se droga, fala, nem vou falar com Deus, que Deus não vai me ouvir, tô na droga, tô no fundo do poço, mas é aí que Deus ouve essa oração com sinceridade. Deus ouve. E Deus ouviu ali a minha oração, porque eu era somente uma menina de 19 anos, eu estava com 18 para 19 anos. Sim. Então eu me sentia sozinha. Eu queria estar no caminho de Deus, eu tinha esse anseio, meu sonho era ser uma missionária, levar a palavra, sempre tive isso, desde quando eu me converti, mas não conseguia. Eu falava, eu não Certo. consigo sair daqui onde eu estou. E foi onde eu conheci meu esposo, né? E quando eu conheci meu esposo, eu amava esse meu ex-namorado, né? Que Sim, eu gostava sim. muito, porque eu tenho certeza que muitas meninas que estão nos assistindo, às vezes, elas não, falam, nunca vou esquecer, nunca vou conseguir, nunca... E Deus tem o melhor para você. É verdade. Relacionamentos abusivos não são... E eu tinha um relacionamento abusivo, né? Então, assim, eu saí daquele ciclo também porque eu permitia ter aquele relacionamento. Por quê? Porque eu queria me sentir amada. Não importa se eu não estava sendo bem tratada, mas que eu tinha Era a alguém. forma de amor que você É a forma conhecia. de amor que eu conhecia, Sim. né? E quando eu conheci meu esposo, a gente se conheceu. Aí a gente foi fazer uma visita numa igreja, que era da missionária Dinamarca, que estava aqui. A Certo. gente foi, eu falei, ó, eu quero voltar para Jesus. Aí eu fui lá. Eu cheguei lá e ninguém sabia que a gente era namorado. Certo. Aí ela fez a roda de oração e Deus usou ela e falou: vocês dois, né? Ela falou: Deus tem um propósito, vai unir a vida de vocês para um propósito. E vocês vão fazer a obra e Deus tem um chamado. E aí Deus foi trabalhando através disso. Passei muita luta, Claro, né? A claro. aceitação do meu sogro nunca não aceitava. Passei muitas feridas, né? E a gente sabia que era Deus que estava no negócio, mas a gente enfrentou muitas lutas, muita oração, muito monte. Aí a gente casou, muita tribulação também no casamento. Aí a gente casou e se firmou. E ficamos 10 anos na presença de Deus, fazendo a obra, indo para a igreja. Fiquei no Ministério de Catanduva. Aí depois eu fiquei 5 anos no Raiz, 4 para 5 anos no Raiz de Davi, Sim, sim. né? Que eu fiquei lá também. Assim, eu poderia aqui falar 3 horas, porque é muita coisa para falar. Claro. Mas os pastores que eu sou muito grata, o pastor Sérgio Dutra, pastor Cesário, que foi meu pastor Eliezer, foram pessoas que me ajudou, o pastor Eliezer me casou, né, na Sim, época. sim. Então, assim, Raiz de Davi, o pastor Júnior, que foi meu pastor, que ele e a pastora Suelen, foram, assim, pessoas que fizeram toda a diferença na minha vida e do meu esposo. Sim. Então, assim, agora daqui pra frente, o testemunho é muito mais pesado, mais forte. Eu Porque até imagino. aqui foi um pouco mais leve, mas eu passei do momento que eu entrei no Raiz de Davi e que eu
daquilo ali pra frente, são coisas que eu enfrentei, assim, que foram difíceis, mas que eu cheguei aqui, Amém. né? E Nós vamos falar sobre isso. É. São gigantes, né? são gigantes. São gigantes, são leões, Sim, ursos que a gente sim. tem que enfrentar, né, Renata? E quando você voltou, né, para Cristo, juntamente com o seu marido, quanto tempo vocês têm de casamento já? Nós fizemos 19 anos de casado. E 19 anos. 22 anos juntos, 22 né? anos. Entre namoro e casado. Então, são anos aí São juntos, um ajudando o outro, passando Sim. por, né, às vezes por muitas dificuldades, Sim. mas estão juntos. Estamos juntos. Estão juntos para a glória de Deus. O sonho do Eliseu era ser pai. Sim. Né? Até eu ia falar isso pra você, que é uma coisa que é onde, hoje, quem tá nos ouvindo, às vezes o casal, eu sempre falava assim, ó, eu não quero ser mãe. Ele fala, mas eu quero ser pai. Eu falei, então tem alguma coisa errada. Por que eu falava que eu não queria ser mãe? Porque Sim. eu tive meus traumas de infância. Certo. Então eu não queria que a minha filha passasse o que eu passei. Eu não sabia disso até eu ir para uma psicóloga. Por isso que eu falo, gente, é necessário terapeuta. Sim, Eu sou muito a favor de a pessoa ir num psicólogo, numa terapia, porque foi o que me fez abrir a mente e entender que a minha filha não é a Renata. Eu sou a Renata e ela é a Rebeca, né? Então, eu achava assim, se eu colocar um filho no mundo, ele vai passar tudo que eu passei. Então, eu não queria. E ele queria. Eu não queria. Ele queria. A gente ficava naquele desacordo. 10 anos. Aí, um dia, eu falei assim para Deus, bom, se o senhor quer me dar um filho... Ó, aproveita que agora eu tô falando que eu quero. Falei em pensamento para Deus. Mas eu não podia. Nem eu e nem ele. Porque 10 anos juntos. Nunca engravidei. Né? Então, assim, esse testemunho é um testemunho muito forte. Porque quando eu tava ali na igreja, quando eu falei com Deus em secreto, sem ele saber, porque eu já tinha até desistido de pedir para Deus um filho. Porque se ela não quer, Deus usou a vida do pastor. O Júnior, ele falou, tem um casal aqui que eu quero orar porque o Senhor me mostra que ele vai dar um filho. Mas vem agora. E eu não vou falar quem é. Eu sei quem é. A igreja lotada. Porque esse filho vai ser uma bênção na vida de vocês e vai fazer aquilo que Deus quer. Deus quer cumprir algo. Vai completar a obra, né? Isso, a completar a obra. Certo. E aí, começou a me dar... Meu coração começou a bater. Eu falei, eu vou sair correndo e fui. O Eliseu olhou, tava... O que ela tá fazendo? Não tá entendendo nada. Não tava entendendo nada. Ele falou, não, vem aqui, eu vou orar. E assim, o interessante que eu fui para entender que não é porque você também tem um casamento, você vai na igreja, você não passa por dificuldades no seu casamento. Às vezes a gente não entende o processo. O Eliseu, ele falava assim, muitas vezes eu fui humilhada. Ele dizia assim, você que é estéril, é você que não pode. Sim. Né? E até pelo meu sogro mesmo, ficava falando que eu era seca, que é muita humilhação. Sim. Só que assim, eu não tinha essa preocupação, não era que nem a Ana que queria. Eu falava, se eu sou não, amém. Se Deus quiser dar, amém. Só que havia uma rejeição no seu coração. No meu já, coração, né? Eu não estava preocupada, mas doía ouvir isso. Falava, você que é o problema. Porque muitas vezes você que tá aí, você fala assim, nossa, é tão duro ouvir da própria pessoa que tá do seu lado. É muito difícil. É muito difícil. E aí Deus me honrou, porque eu nunca vou esquecer das palavras que o pastor disse. Deus manda dizer, só que ele tirou o microfone, porque ele foi sábio. Claro. Para vocês dois, não é só ela o problema, você também é. Então, naquele dia, ele viu que eram os dois que tinham o problema. Então, Deus, ele vê a oração, aquela súplica. Eu sofri muito em relação a tudo isso, né? Todo mundo apontando, porque você não quer ter filho? Porque você não pode? E é o que eu falo assim, para mim não me incomodava, mas você que tá aí, que quer ter um filho, pode estar te incomodando, como Ana. Né? Nossa. Já aproveitando a deixa, eu posso compartilhar um pouco aqui da minha experiência. Sim. Porque eu também tenho vontade de ser mãe. Sim. E isso me fere muito. Sim. Porque, né, nós vamos fazer 7 anos de casados, o Senhor nos deu o Davi como uma bênção para nossa vida. Mas eu sempre pedi a Deus também que eu quero ser mãe, gerar. E eu tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações. E Deus já usou por diversas vezes a boca de profeta dizendo, olha, você vai gerar independente do diagnóstico do homem. Sim. Então, para você que está ouvindo essa entrevista, creia na palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus ainda é maior do que a palavra do homem. E sempre será. E eu falo, Mari, para você e para quem está ouvindo,
Deus vai fazer você gerar. Eu creio. E você não vai demorar. Eu acredito. Logo, você vai dar testemunho que você engravidou. Porque se esse é o desejo do seu coração, o Senhor vai cumprir. Amém. Eu falo isso diante da presença de Deus. Eu creio. Porque eu falo para você também, que está assistindo, você vai dar o testemunho. Você vai gerar, porque o Senhor está vendo as suas orações. Eu não podia gerar. E o Senhor me deu. O meu marido fez essa oração. Senhor, eu quero uma menina, uma filha, mulher. E Deus deu a Rebeca. Deus deu a Rebeca para nós. Então, você que está nos vendo, você vai gerar. O Senhor, e você vai dar testemunho desse dia aqui. Em nome de Jesus. E a Mari vai ser um testemunho vivo. E vai vir com o bebezinho aqui. A gente conversando aqui, Renata. O salmista na Bíblia vai dizer, aquele que semeia com choro. Isso. Colherá, sem dúvidas, com alegria. Amém. Então eu quero profetizar isso para você que está na sua casa, para nós que estamos aqui nesse estúdio, né? A nossa semeadura pode ter sido com choro, mas nós vamos colher com alegria. Eu creio. Né? Eu creio. Nossas mãos estarão recheadas da presença e da bênção de Deus sobre nós. Já que nós estamos falando sobre gerar. Você disse que havia um empecilho, né, dentro do seu coração. Isso eu falo que isso vem de uma rejeição, né? Sim. De um ciclo que precisa ser quebrado. Sim. E que você quebrou. A partir do momento que você disse, eu quero gerar. Sim. Você quebrou. Então, imagina o quanto isso é forte no mundo espiritual. Sim. Você quebrou esse ciclo. Eu quero gerar. Você tá assumindo essa posição, né? De eu quero gerar, determinando, passando em cima das suas feridas. Sim. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua gestação. Como que aconteceu, né? A vinda da Rebeca, o que te trouxe, as experiências, os sentimentos, Sim. o que a Rebeca foi para sua vida, o que a Rebeca hoje é para sua vida. Eu acredito que tem muito a compartilhar conosco. Sim. A Rebeca, quando Deus te faz uma promessa, o inimigo, ele se levanta. Ele não quer que essa promessa chegue até você. E a minha gestação, antes do terceiro mês, eu tive um sangramento. E o médico falou, se você não ficar de repouso, você vai perder. Certo. Mas eu tinha a promessa que ela viria. Junto com a gravidez, eu tive a depressão. Porque o inimigo sempre lançava na minha mente, essa criança vai ser um problema para você. Olha só. Olha isso. E o Senhor falando, essa criança vai ser uma bênção. Uma bênção. E aí, começou a guerra da carne e do espírito. E eu estava numa guerra também espiritual, porque meus pastores estavam no momento de ir embora da cidade. Então, eles estavam indo embora, eu estava gerando, eu não tinha uma ajuda ali espiritual, porque eles eram minha ajuda espiritual. E, enfim, eu vou falar isso já. E a gente vai chamar só os comerciais, o pessoal que está nos vendo, mas fique aí, você vai entender o que Deus vai falar com você. Vamos lá. Precisando de serviços elétricos? É com a ER Eletricidade. Trabalhamos com serviços industriais, comerciais e residenciais em geral, com valores acessíveis ao seu bolso. Responsável técnico, Evandro Reis, com 26 anos de experiência na área. Chame no WhatsApp 17 99775 5566. Repetindo, 17 99775 5566. Não deixe para amanhã o orçamento que você pode pedir hoje. ER Eletricidade. Seja na sua obra ou reforma, trabalho com seriedade e responsabilidade para você. Eu quero agradecer as meninas que estão sempre com a gente, que é a Cris Depilação. Um beijo para você, Cris. A Cris tem vários testemunhos de estar sendo apoiadora do podcast Adoração, viu, gente? Eu estive lá com ela. Então, entra lá, Cristiane Maria Faria no Instagram, @Cristiane Maria Faria. Ela tem dado testemunhos muito lindos e logo ela vai passar e vai compartilhar com a gente. Muito obrigada, Cris, pelo seu apoio. A Ivanete Teutônio também, @Ivanete_Teutônio também, que cuida das unhas, manicure e pedicure. Dá uma entradinha lá. A Ivanete também tem contado bênçãos, tá, gente? E a Patrícia Musatti, que tem cuidado dos meus cachos, né? @Ateliê dos Cachos lá no Instagram.
também a Paty tem vivido assim uma experiência sobrenatural, uma mulher de Deus, vai lá, que ela também vai dar uma palavra para você enquanto você cuida dos cabelos. As três são lindas e abençoadas. Muito obrigada pelo apoio de vocês, meninas. Beijo grande.